Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre ondas sonoras e iremos aprender as suas principais características e também as características fisiológicas do som. Classificação do som. Podemos perceber o som devido à propagação de um tipo de onda, e este tipo de onda é chamado de onda sonora. As ondas sonoras são ondas longitudinais, originadas a partir de vibrações de corpos materiais, como lâminas, membranas, cordas e entre outros, e elas propagam em direção paralela ao som. As ondas sonoras são mecânicas. Por que elas são mecânicas? Porque elas precisam de um meio para se propagar. Essas ondas que se propagam pelas vibrações das partículas, sejam elas dos átomos, seja das moléculas, que estão ali inseridas no ar, ou de outros meios materiais. No vácuo, as ondas elas não se propagam. Por quê? Lembra que eu falei que ela é mecânica? Que ela vai precisar de um meio para poder se propagar. Já no vácuo não vai existir partículas ou átomos, certo? Então, por isso, dificulta que ela se propague nesse tipo de ambiente. Certo? Justamente porque o número de partículas vai ser insuficiente ou até nula, dependendo da situação. As ondas sonoras, elas são tridimensionais. Isto quer dizer que elas se propagam em todas as direções. O som é uma onda longitudinal. Na aula passada, nós estudamos que existe tanto a onda longitudinal como a onda transversal. No entanto, as ondas sonoras elas se comportam, de maneira longitudinal, ou seja, o tipo de vibração gerado é paralelo à sua propagação, ok? No entanto, surgem assim regiões em que o ar ele está mais comprimido. Isto quer dizer que as partículas elas ficam mais próximas umas das outras. E também vai surgir regiões em que as partículas de ar elas ficam mais afastadas umas das outras. Aquelas regiões onde as ondas elas ficam, as suas partículas mais próximas umas das outras, chamamos de região de compressão, tá? E nessas regiões a pressão do ar ela é maior. Já aquelas regiões onde as partículas elas ficam mais distantes umas das outras, chamamos de região de rarefação. E neste local, a pressão ela é menor, tá? E assim respectivamente. A distância que separa duas compressão ou duas rarefação vai corresponder ao comprimento de onda, tá? Se nós observarmos essas imagens aqui ao lado, nós vamos de cara analisar que o tipo de onda realmente é um longitudinal, né? Ela ocorre neste processo, tá? Todo longitudinalmente e a sua vibração vai paralelamente a esse comportamento da onda, certo? E é possível perceber que, neste sentido de propagação, nós observamos as regiões que vai se formando. Lembra que eu falei que a região de compressão, lá as partículas estão mais próximas? Nós podemos observar aqui quando alguém ele bate lá o pandeiro, né? E aqui também no alto-falante. Justamente essas regiões onde se concentra mais partículas, chamamos de compressão. E estas que nós observamos espaçadamente, ou nessa aqui acima mais clara, são as regiões de rarefação, tá? A velocidade do som, ele depende do meio em que a onda se desloca. Quanto mais elásticos e mais denso for um meio, maior a velocidade do som, tá? Por isso que a velocidade é geralmente maior nos meios sólidos que nos líquidos, e aí os líquidos vão ser maior do que os gasosos, tá? E aí estamos incluindo o ar. Então,
Nessa imagem aqui abaixo, no sentido da direção da propagação da onda, nós observamos que a velocidade em meio gasoso ele é menor em relação ao meio líquido, e aí o meio líquido ele vai ser menor em relação ao sólido, tá? Mas aí o líquido aí a velocidade em que essa onda ela se desloca nesse meio, ela só é maior do que o líquido, e o gasoso vai ser menor que todos eles, e já no sólido a velocidade de propagação é maior que todos. Características fisiológicas do som. A altura, o timbre, a intensidade. Falamos que estes, né, três fatores que falamos, são as características fisiológicas do som. E eles caracterizam as ondas sonoras presentes no nosso dia a dia. Eles estão relacionados à nossa capacidade de percepção do som, ou seja, aquele som que nós escutamos ou aqueles que nós percebemos ou que nós conseguimos ouvir, tá? A altura, ela está relacionada, certo, com a qualidade em relação à frequência das ondas sonoras. A altura, ela não tem relação com o volume, porque no dia a dia, a maioria de nós, né, falamos, o som está alto, né? Só que não tem a ver com o volume e a altura. A altura ela tem a ver mais com relação se o som ele é agudo, se o som é grave. Então, se dizemos que o som alto é o som de alta frequência, que está relacionado ao agudo. O som baixo está relacionado com o som de frequência baixa, ou seja, o grave. Então, a altura, certo? Não tem a ver com o volume. Porque volume é aquele quando a gente entende que o som está muito alto, né? É diferente da altura que nós estamos estudando aqui, tá? Tem a ver mais com a frequência. Dependendo se a frequência for alta, som agudo, se a frequência for baixa, som grave, ok? O timbre é a característica do som que nos permite distinguir dois sons da mesma altura e intensidade, mas que foram produzidos por fontes diferentes. Um exemplo, o toque da guitarra com o toque do baixo, o toque saxofônico do trompete, tá? Eles podem até estar na mesma altura e intensidade, porém o timbre é diferente. E por isso, né, que nos permite distinguir os tipos de sons, tá? O som produzido por um instrumento musical e uma composição de várias ondas sonoras, né? Sabemos que ali o som que é produzido por aquele aparelho, ele vai compor, né, várias ondas sonoras, o que dará o timbre característico de cada instrumento. Ou seja, traduzindo, como temos uma orquestra ou uma banda, seja de rock, forró, pop, né? Os instrumentos que compõem ali aquela melodia daquela música, nós podemos distingui-lo justamente por conta do timbre, porque cada equipamento daquele vai produzir um timbre diferente, ok? A intensidade é a quantidade de energia que as ondas sonoras transferem através de uma área durante o intervalo de tempo em segundos. Ela é usada para medir o fluxo de energia que é transportado por uma onda sonora. A intensidade do som, ele é medida em decibel, tá? E bell é uma homenagem ao inglês Graham Bell, o inventor do telefone. Popularmente, as pessoas associam intensidade com a altura ou volume do som, tá? Mas a intensidade ela é muito importante ser medida justamente porque existe, né, intensidades audíveis para nós que não vai danificar nem haver problemas no nosso aparelho auditivo. No entanto, tem outros que, de acordo com os contatos, eles podem prejudicar a nossa audição ou até também gerar outros danos à nossa saúde. Tensões que
que nos traz calma, nos traz paz, mas tem outros que podem nos trazer estresses e outros também que podem fazer mal à nossa audição, tá? Alguns exemplos aqui nós temos conversa baixinho, 20 decibéis, o silêncio da rua, 30 decibéis. Então, esse aqui do verde, né, do 0 ao 90, são barulhos ainda que não fazem tanto mal ao nosso ouvido. Mas já de 100 em diante, na verdade, né, ele já nos causa alguns desconfortos auditivos. O eco e a reverberação são dois efeitos sonoros causados pela reflexão do som. Podemos dizer que o eco é o som refletido, que é percebido com um intervalo de tempo suficiente para distinguir do som original. O eco é produzido quando uma pessoa emite um som em direção a um obstáculo e este som é ouvido no momento da emissão, ou seja, quando alguém está produzindo, e no momento em que esse som é refletido pelo obstáculo e retorna até ele. Nós podemos observar nessa imagem aqui ao lado, o garoto ele está produzindo o som e este som ele está ouvindo no momento que ele está emitindo. E este som vai bater num obstáculo, vai refletir e vai voltar para ele novamente segundos após, certo? Esse intervalo de tempo é onde se cria o eco, né? No momento em que eu falo, estou emitindo, esse som vai bater no obstáculo, vai refletir e vai voltar até mim. E aí caracteriza a produção do eco. No entanto, no nosso dia a dia, nem sempre é possível escutar o eco, justamente porque os ambientes onde vivemos existe bastante objetos. E para que se caracterize o eco, há uma necessidade de uma distância adequada, que esse som ele chegue num valor adequado para que o nosso ouvido possa ouvir, tá? E aí ocorre a reverberação, que é justamente quando o intervalo de tempo não é suficiente para distinguir o som refletido do original. E ocorre reverberação quando o intervalo de tempo da chegada do som no ouvido humano é inferior a 0,1 segundos. No caso do garoto que ele está ouvindo o eco, ele está acima, digamos que ele esteja a 2 segundos, tá? Por quê? Porque necessita que tenha essa distância para que esse som ele propague e ele volte para o nosso ouvido. Se for rápido demais, o nosso ouvido ele não consegue distinguir. Justamente se vocês já tiveram uma experiência que eu vou contar. Vocês entrarem numa sala onde não tem móveis, não tem nada, seja uma sala fechada, vocês falarem, vocês vão observar o eco. Porém, se vocês fizeram o teste depois que começaram a mobiliar, que colocaram várias coisas lá e falar, o som não vai ter eco. Justamente porque ele vai bater nos objetos e eles vai chegar, né, num valor inferior à nossa audição. E aí não vão conseguir distinguir o som que emitimos do som que iremos receber. Certo? O espectro do som mostra um intervalo de frequências que são audíveis aos seres humanos. O aparelho auditivo humano possui capacidade de perceber frequências sonoras compreendidas entre 20 Hz e 20 kHz. E qualquer frequência além ou abaixo desse valor é inaudível para os seres humanos. Ok? Os infrações. As frequências compreendidas abaixo do mínimo percebido pelo ouvido humano, que é 20 Hz, são denominados de infrações. Animais como cães e gatos, por possuírem uma maior capacidade auditiva, podem perceber sons que para nós humanos são considerados infrações, ou seja, inaudíveis, né? Não conseguimos ouvi-los. As frequências compreendidas acima do máximo permitido pelo ouvido humano, que são de 20 kHz, são denominadas ultrassons. Os animais como morcegos e golfinhos, eles utilizam os ultrassons para localização e
caça. Utilizamos as ondas ultrassônicas, por exemplo, em ultrassonografias, diagnósticos por imagem, como é o caso da ultrassom do bebê, tá? E aí os animais como o golfinho e morcego, eles geralmente utilizam esses ultrassons tanto para se defender, principalmente o morcego à noite, quando ele não quer bater em algum obstáculo, ele acaba produzindo esse som, então ele entende que ali é uma parede, e ele consegue desviar. Já os golfinhos, eles emitem o som e quando bate em alguma estrutura que volta, auxilia ele na caça, que ele pode entender que ali seja algum alimento e facilita para ele na hora, né, de se deslocar. Então, pessoal, nossa aula encerrou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje analisamos várias características das ondas sonoras, compreendemos também as características fisiológicas do som. Vimos, né, que nem sempre podemos ouvir o eco no nosso dia a dia, que também a nossa audição ela existe uma faixa que deve ser respeitada, porque além disso, ou menor que isso, não conseguimos ouvir nem o infra e nem o ultrassom, né? Tem a faixa audíveis para os seres humanos, assim também como cada grupo tem suas particularidades em relação ao som. Vimos que a onda sonora é uma onda longitudinal e que, se compreendemos como funcionam as principais características da onda, nós vamos entender como é que ela se propaga, como é que se relaciona a sua velocidade ali no meio, né? E principalmente no nosso dia a dia, tá? Dá aquele like aí, segue o canal. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.